Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o nosso ensinamento através do livro de Daniel. Estamos no início deste livro, capítulo 1, cativeiro de Israel, mas este Daniel também, os amigos dele, homens jovens, mais fiéis, mais inteligentes, que tiveram coração para Deus, que é usado e a servir fielmente Deus. É uma maravilha na vida do jovem, mas Daniel, homem muito especial, usaram muito de Deus para dar interpretação de sonhos e visões. Nabucodonosor, este sonho, ele sonhou, mas esqueceu o sonho também, mas ele queria não somente lembrar o sonho que ele teve, mas também a interpretação que Daniel conseguiu com Deus. Conseguiu acreditando e confiando nele, reconhecendo o caso. Deus colocou Daniel naquela circunstância com propósito. Vou dizer, Daniel, no fim, falamos sobre este sonho que ele teve. Ele viu uma imagem feita de metais diferentes, cabeça de ouro, este peito de prata, também lombos de bronze, também pernas de ferro, acabando no fim, ferro misturado com barro os dedos. Então, mas também naquela sonho que Deus revelou a Daniel, uma pedra grande que caiu do céu, mas destruindo estes pés. E falamos a nossa última vez que esta imagem representa figuras dos países. Ouro, esta cabeça sendo ligado com Babilônia. Prata é peito que é ligado com Médio-Pérsia. Este bronze, mas vamos falar sobre esta interpretação um pouco mais como nossa lição de hoje. Bronze é este país, Grécia, historicamente, vou dizer. Historicamente, Grécia, ferro é Roma no tempo de Cristo. Também este dedo, ferro misturado com barro, é uma figura do reino do anticristo no fim do tempo. Mas realmente falei que este tempo dos gentios, começando Babilônia até este Roma revivida, mas está ligado com os tempos em que os países dos gentios estão a reinar sobre a terra. Quando esta pedra cai do céu, que é Jesus, ele vai destruir aquele último, acabando este fim dos dias, ou últimos dias, fim do tempo dos gentios, e Jesus Cristo vai reinar. Então, foi uma circunstância que parecia muito fraco, complicado, mas também não foi possível resolver sozinho esta circunstância. Então, homens, eles começaram a olhar a Deus e eles, no fim, Deus foi glorificado. Eles receberam coisas de Deus. Mas, vou dizer, toda esta circunstância foi feito segundo o plano de Deus. E ele queria revelar coisas. Ainda não chegamos a capítulo 3. Os três amigos de Daniel vai ser lançados numa fornalha para ser queimados. Deus vai salvar a vida deles. Mas no fim, Deus é glorificado, o plano de Deus é liberado. Mas aquele homem lançado na fornalha, Daniel aqui em capítulo 2, com perigo de perder a vida, outra vez neste livro mais tarde, lançado na cova de leões. Todas estas coisas parecem circunstâncias mais complicadas.
mas Deus tem plano dele. E ele vai manifestar a glória dele através de uma vida fiel, uma vida que um homem que vive a vida dele pela fé, confiando no Deus verdadeiro. Mas estou a dizer tudo isto para encorajar-te, ou para te encorajar, para viver fielmente em Cristo. Com todas as circunstâncias que parecem fracas na tua vida, olha a Deus. Confia nele. Ora com ele. Mas, meu Deus, o que está a fazer? Mas eu não sei, não posso entender tudo. Se quer matar-me, mas vou aceitar. Se quer libertar-me deste perigo, vou aceitar isto, mas vou confiar em ti. É o que aconteceu nesta vida de Daniel. Vamos abrir as nossas Bíblias. Daniel capítulo 2. Grande homem de Deus. Daniel capítulo 2. E vou começar por ler versículo 36 até 42. 36 diz: Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Então, lembra-te, Daniel entrou na presença do rei. Muito corajoso, pedindo tempo. Mas aqui ele tem a resposta. É entrar muito melhor. Amém. 37. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitam os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, por ser como gentios, e fez que reinasse, pelo menos animais do campo, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel falando com Nabucodonosor, rei de Babilônia. Tu és cabeça de ouro. 39. E depois de ti se levantará outro reino, como eu disse, Médio-Pérsia, inferior ao teu, e terceiro reino, mas Grécia, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra, e o quarto reino será forte como o ferro, Roma. Pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, mas como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e oleiro, e em parte de ferro, mas isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e a outra será frágil. Ok, mas palavras sobre reino futuro que ainda não é realizado. Mas como exatamente vai ser realizado este reino? Mas vamos examinar estes versículos hoje de manhã, hoje de tarde, pode ser. Possivelmente hoje à noite, depende. Mas, versículo 36, a Bíblia diz: Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Mais uma vez, é ligado com os últimos tempos, mas isso já limos em versículo 28 e 29. O sonho já predizer os novos 100 anos a seguir na história dos reinos dos gentios sobre todo o mundo. Mas começando aqui, para aqui, este tempo de Cristo, há cerca de 100 anos. Mas o que aconteceu depois de Cristo, Roma continuou um pouco, então, mas foi conquistado, ficou outros
nações poderosos entre os gentios que, vou dizer de uma forma, reinaram sobre o mundo, mas vou dizer Roma, sendo derrubado, tornou-se, como falamos no nosso ensinamento sobre a história da igreja, mostrou para uma forma espiritual. Mas, no fim do tempo com o anticristo, Roma vai ser integrado com os países, os chefes deste mundo, com o anticristo como o chefe maior. Então, vai mudar, vai combinar, penso que com a cena política do mundo hoje no nosso dia. Mas vamos falar um pouco mais sobre isto também. Simplesmente, vou lembrar-te, falamos sobre o tempo dos gentios. Romanos capítulo 11, versículo 25 e Lucas capítulo 21. Jesus falou sobre isto. Então, estes são países que vão dominar o mundo, começando com Nabucodonosor até depois de Jesus, com a última parte da visão sendo ligado com a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, vamos ler no livro de Oséias, capítulo 3. E 5 versículos neste capítulo, mas quero ler todo este capítulo. Vai dar-te uma riqueza, um entendimento muito excelente sobre este versículo. Este evento, vou dizer, tempo dos gentios, mas este capítulo. Versículo 1 diz: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher. Ele está a falar como o profeta Oséias. Ama uma mulher amada de seu amigo. Contudo, adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amam os bolos de uvas. Então, mas o que está a acontecer aqui? Deus está a mandar Oséias profeta para casar com prostituta. Cuidado, Oséias. Mas algumas vezes o mandamento dado aos profetas parece fraco. Jeremias, ele sofreu muito no dia da pregação dele. Ele parecia um homem contrário, contra tudo, negativo sempre. Mas ele estava contra a forma de religião. Homens olhando Deus com a boca, mas não com o coração. Ele falou muito contra os profetas falsos no dia dele. Ele disse, por seguir estes ensinamentos destes profetas falsos, está a negar a palavra de Deus. Ele disse o mesmo no livro de Jeremias. Paulo sofreu muito como apóstolo, apedrejado na cidade de Listra, levado da cidade como morto, mas ressuscitou, entrou à cidade novamente. Mas como é possível? Não, é complicado entender, mas vou dizer, Deus está a procurar homem que tem interesse de defender a verdade. Ele não é preocupado com a tua gravata. Cuidado. Ok. Oséias, ele foi mandado prostituta. E Deus disse, mas é como Israel comigo. Eles foram casados com Deus Pai, mas elas são a minha mulher, mas está a procurar outros deuses falsos. Ele mandou Oséias para casar com a mulher de adultério. Versículo 2, Oséias capítulo 3. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e homer, e meio homer de cevado. Então, o preço um pouquinho mais baixo, mas ela foi mulher complicada. Ele já casou com ela antes. Mas versículo 3. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem sereis de outro homem, assim também eu
esperarei por ti. Vai ficar aqui, não como o trono, mas Oséias disse, estou a esperar para ti. Ok? Por ti, ele disse. Mas versículo 4, porque os filhos de Israel, isso é assunto muito chave, porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei. E agora, mas também depois de cativeiro, mas cuidado, sem rei e sem príncipe, e sem sacrifício. Mas elas voltaram de Babilônia depois de 70 anos. Elas conseguiram o templo, mas não segundo a magnificência da primeira. Mas elas iniciaram novamente sacrifícios. Também no dia de Jesus Cristo, a Roma, assistindo os judeus, 46 anos, Joel capítulo 2, edificaram outro novo templo. Quando Jesus chegou, mas aquela operação do templo estava em vigor. Mas aqui está a dizer, vai ficar muitos dias sem rei, e sem príncipe, sem sacrifício, sem estátua, sem efode ou terafim, a parte da roupa dos sacerdotes do tribo de Levi. Versículo 5. Depois tornará os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, o que está a acontecer? Uma maravilha dos nossos dias. Desde 1948, Israel voltou à terra deles. Elas ainda não têm templo. O templo histórico foi construído naquele mesmo lugar, mesmo talhão daquela mesquita dos muçulmanos. Mas está lá. Mas o lugar do templo dos judeus, é possível ter templos, eu penso que vai existir, pode ser em breve. Já estou a ver eventos em que eles estão a dar sacrifícios novamente, mas sem templo. Por conseguir templo, eles vão ter lugar novamente, mas eles não têm, até agora. Mas como este vai aparecer? Mas Marco, como é possível dizer isto com certeza? Não, é necessário ler 2 Tessalonicenses capítulo 2 sobre Anticristo, chamado filho da perdição, que vai entrar no templo dos judeus para dizer, estou aqui, sou Deus verdadeiro, o teu Salvador, estou aqui, já cheguei. E os judeus, muitos vão ser enganados, não todos. Vai ser remanescente, que vai permanecer através daquela tribulação para ser arrebatado no fim, que vão acreditar em Cristo como Salvador. Mas isto ainda não aconteceu. É futuro. Simplesmente quero mostrar. Oséias, ele profetizou muitos dias Israel ficaria sem rei, sem templo, sem sacrifício, sem outros mobílias, ou pode ser coisas ligadas com o serviço sacerdotal da tribo de Levi. Então, mas também vou dizer, vai ser realizado novamente como a segunda vinda de Cristo. Não como aquela aliança mosaica. Vai ser outra aliança feita com, a Bíblia diz, o país de Israel e o país de Judá. Ok? Hebreus capítulo 8 também, Jeremias profetizou isto. Penso que 23, 32, não lembro-me exatamente. Está lá. Mas agora, não. Então, são coisas futuras. Vamos examinar isto. Mas eu tenho a palavra escrita de regra, mas alguma vez o meu amigo falou comigo dizendo, eu confio em regra. Então, vou dar-te algumas dicas de regra neste ensinamento. Fique comigo, Este período do domínio dos gentios do mundo começou
no ano 66 AC, quando Deus permitiu o seu povo a ser levado para o cativeiro babilônico. Isso terminaria na segunda vinda, no momento em que Jesus voltar para estabelecer o seu reino milenar. Portanto, nós estamos presentemente neste período de tempo dos gentios, vou dizer também era da igreja para crentes. Sabemos disto porque Jesus, primeira coisa, Jesus ainda não veio destruir os reinos dos gentios do mundo, é uma coisa. Ele vai voltar, esta pedra que vai derrubar, vai acabar o tempo dos gentios. 2, o povo judaico ainda está sem um rei, de acordo com o livro de Oséias. Mas 3, o grande impulso, ou vou dizer, movimento missionário de Deus ainda é para os gentios, como foi discutido por Paulo em Romanos 11. Na verdade, o grande movimento, impulso de Deus tem sido para os gentios desde que os judeus, como uma nação, rejeitaram o evangelho no início do livro de Atos. Somente no arrebatamento, quando a igreja é removida, será que Deus vai virar a sua atenção dos gentios para os judeus. Mas pode ler se tem cópia de regra, mas aquela frase tem ponto de interrogação no fim, mas não deve ser. É uma fraqueza da interpretação, deve ser ponto só, final. Não é uma pergunta, não é duvidoso, vai acontecer. Este anticristo vai ser liberado. Então, foi uma má tradução, mas já estou a dar-te conhecimento disto, pode corrigir a tua cópia. Muito obrigado. Vamos voltar. Daniel capítulo 2. Já limos 36 a 42, já falamos sobre 36, mas 37 diz, Daniel falando com Nabucodonosor, ele disse, tu, ó rei, és rei de reis. Ok, mas vamos parar aqui um pouco. Vou dizer há muitos reis, mas ele está a dizer rei de reis como um superior. E vou dizer, falando entre os reis deste mundo, mas este Nabucodonosor provavelmente mais poderoso entre os reis do mundo. Mas cuidado com isto, porque eu gosto um pouco mais na Bíblia inglesa, porque na Bíblia inglesa, neste capítulo 2 de Daniel disse a rei Nabucodonosor, tu és um rei dos reis. Um rei dos reis, que eu penso que é correto. Por ler nesta passagem, neste capítulo 2 de Daniel, aqui está a dizer rei dos reis. Então, mas com R minúsculo, penso que é muito chave, é mais importante, porque há outro rei dos reis que, por ouvir aquele título, parece o mesmo, mas com rei maiúsculo, como aquele primeiro rei. Rei único, o rei dos reis. Na Bíblia inglesa diz o rei dos reis. Hein? Mas vamos ler 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 15. A Bíblia diz, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único, poderoso Senhor, Rei dos Reis. O Rei. Lembra-te, Paulo falou, há muitos deuses, mas há um Deus verdadeiro. Muitos evangelhos, um evangelho verdadeiro. Muitos batismos, mas um batismo necessário para a vida eterna, que é o batismo do Espírito Santo, hein? Que acontece no mesmo momento,
uma pessoa confia em Cristo? Vamos ler a segunda vinda de Cristo. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19, vou ler o versículo 16. E no manto e na sua colcha tem escrito este nome: Rei dos Reis, R maiúsculo, e Senhor dos Senhores. Senhor verdadeiro. Está a ver? Então, voltando, Daniel capítulo 2, continuando um pouco, mas este versículo 37 diz novamente: Tu, ó Rei, és Rei de Reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e glória. Mas, 38. E onde quer que habitam os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Então, ele está a dar poder, mas eu penso que, mas não estou a pensar, é uma verdade da Bíblia, que Nabucodonosor pensava que, mas eu consegui este reino porque eu sou bom homem, mais poderoso do que outros. Ele pensava que ele ganhou o ser rei de Babilônia porque ele foi chefe mais cuidado, ou mais inteligente, vou dizer, como isto. Ele provavelmente foi tomado porque ele foi mais dado ao mundo. É possível que ele confiou no Deus verdadeiro depois de ver estes milagres feitos de Deus. Mas, então, vamos ler Jeremias 27. Foi dado de Deus. Isso é muito claro aqui na Bíblia. Se tem posição, mas cuidado. Foi dado de Deus. Jeremias 27, vamos ler versículos 5 a 7. A Bíblia diz, Deus falando, Jeová, eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e dou a quem é reto aos meus olhos. Está a ver? É muito claro. Versículo 6. E agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei para que o sirvam. 7. E todas as nações servirão a ele, e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. Foi dado de Deus. Está na mão dele. Não somente isto. Voltando ao livro de Daniel, mas em capítulo 4, Nabucodonosor, por ser ele está a comer muito shima antes de dormir. Algumas pessoas querem dizer, deitando-se para dormir com o estômago cheio, vai sonhar mais. Eu não sei verdade ou não. Mas Daniel capítulo 2, sonho sobre estas metais, esta imagem também, destruição daquela imagem. Mas Daniel capítulo 4 foi outro sonho particular para Nabucodonosor e Babilônia como árvore. Vamos ler Daniel capítulo 4, mas resultado o mesmo. Estes animais e aves descansam abaixo ou neste árvore. Daniel capítulo 4, versículo 20 a 22, a Bíblia diz: A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, o sonho, outro sonho que ele teve, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte,
e tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Isso não é nenhum problema. Deus deu. Ele sabia isto, ele contou e falou isto. Mas, neste capítulo 4, Nabucodonosor foi dado o espaço para provar o coração dele, mas no fim daquele tempo, ele maravilhou no reino que ele conseguiu. Ele não deu glória a Deus, como Herodes, em Atos capítulo 12. Ele pensava que eu sou grande, rei Herodes, não dando glória a Deus, mas ele morreu, sendo comida de bicho, de dentro. Sim. Então Deus deu grande posição, mas qualquer benefício que recebemos, devemos dar glória a Deus. É muito bom. Mas, do outro aspecto, quero voltar a Mateus, ou quero ir ao Novo Testamento, Mateus capítulo 13. Estes são sonhos, parábolas, sobre, lembra-te, o reino dos céus, reino físico, o reino dos céus na forma misteriosa. Forma misteriosa em que aspecto? Não, estou a falar sobre os reinos, o reino dos céus que pertence a Cristo, mas antes da segunda vinda. Desde Roma até este Roma revivificado, era da igreja. Mateus 13 está a contar palavras sobre este tempo agora, quando o reino dos céus está numa forma misteriosa. Misteriosa porque Cristo ainda não voltou para reinar. Quando ele reina, vai ser manifestado, não vai ser misterioso. Está a ver? Então, há esta história de semeador, que mostrou para semear sementes, há outro sobre tesouro escondido num campo, outro perola de grande valor, outro este último ganha por pescar do mar, criaturas mais limpas também, maus. Tem esta mulher que adiciona fermenta numa massa, várias palavras. Mas vamos ler Mateus 13, versículo 31 e 32. A Bíblia diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passará. Estou em Marco, peço desculpa. Mateus, capítulo 13. Vou ler novamente versículo 31 e 32. A Bíblia diz: outra palavra lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo. Mas esse semente foi semeado num campo. Este campo, segundo as outras palavras, neste capítulo, o campo é o mundo. É muito chave isto. Mas 32, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore. Mas contra a natureza, mas este grau de mostarda produz planta, mas não árvore, mas este tornar árvore. De sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Lugar de descanso, como também chamamos animais em Babilônia, segundo Daniel capítulo 4, já limos. Então, mas esta palavra, uma semente de mostarda. Grande árvore tornou. Como já limos. Então, este grão cresce normalmente para ser planta, mas não árvore. Neste caso, é dito faz-se uma árvore, no qual, mas o campo é como o mundo, isto é, a palavra de joio e trigo, foi revelado. Grão de mostarda
significa fé. Não vou ler muito, mas Jesus falando com discípulos, dizendo em várias vezes, é necessário ter fé como grau de mostarda, que é pequena semente. Está a dizer, não requer muito para ver Deus trabalhando. De fato, quando somos fracos, Ele é forte. Eu penso que por mim diminuir e confiar mais nele, eu não tenho nada para dar, mas confiando nele, ele pode operar. Então, mas aves do céu, mas também esse são ligado com demônios ou o diabo, e vou mostrar este mesmo Mateus 13. Vamos ler versículo 4. A Bíblia diz: e quando semeava, então, palavra do semeador, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Mas não somente isto, Jesus vai dar a explicação em versículo 19 deste mesmo capítulo. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mas quem é este maligno? Penso que no livro de Marcos, este mesmo parábola, ele é chamado especificamente Satanás. Então, fique comigo. Este Satanás é representação daquelas aves que descansam nos ramos daquela árvore. Mas como é possível? Mas eu penso que estas aves são ligadas com demônios. Ou, na Bíblia inglesa, diabos. Há um diabo maior, mas muitos diabos que querem habitar também crentes. Como é possível resistir? Não. É necessário me ser cheio do Espírito Santo com a palavra de Deus. Marcos está a dizer ser cheio do Espírito Santo é o mesmo de ser cheio da palavra de Deus. Por fazer comparação entre Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3, sim, é exatamente o que estou a dizer. Eu devo cantar. Pessoa cheia do Espírito Santo vai cantar como homem embriagado. Sim. Então, mas estas têm semelhança desta árvore de Daniel capítulo 4, que é uma figura do reino do anticristo. Vou dizer isto. Mas é fé semeado no mundo que gerou fé mundana e falsa. É como a Igreja Católica, mas fique comigo, como a Igreja Católica que reivindica, estabelecer o reino físico, com líderes políticos deste mundo, mas estado político deste mundo com o crescimento deles. Eles querem dizer, eles têm poder sobre os líderes dos países. É a doutrina deles. Somos sobre eles. Eles estão abaixo de nós. Desde Roma foi conquistado, falamos sobre isto, a história da igreja, mas eles querem dizer, somos obrigados como chefes deste mundo para entregar o reino. Não, eles não vão entregar o reino. O reino vai ser realizado como a segunda vinda de Cristo. É isto só. Mas quero te notar isto porque este grau de mostarda foi semeado num campo que é uma figura do mundo. É o lado físico. Mas vamos ler Lucas capítulo 13. Reino físico, Mateus 13, é ligado com o reino dos céus. Está a ver? Lucas, capítulo 13, vamos ler versículo 18 e 19. A Bíblia diz, e dizia, aqui é semelhante o reino de Deus. Ok, vamos parar aqui. Qual é o reino dos céus? É o reino físico. É os céus reinando sobre a terra. Reino físico. É Jesus reinando como rei. Ele já merece este reino
mas ainda não sentou-se no trono de Davi. Ainda não derrubou estes países gentios que vai acontecer no fim do tempo dos gentios. No fim da era da igreja, ele vai voltar. Jesus para reinar. Os países deste mundo, os reinos, as nações vão ser entregados a Jesus. Reino físico. Mateus 13. Reino dos céus. Mas não aqui, Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 18, e dizia, aqui é semelhante o reino de Deus. Qual é o reino de Deus? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Os judeus faltaram, eles foram preocupados com coisas físicas, comer, roupa, mas água para beber. Hein? Eles foram preocupados com estas coisas. Mas o que disse Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 33, não 31, deve ler 31, mas 33, buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas serão acrescentadas. O lei mosaica é ligado com comida, bebida, vou dizer, dia de festa, e sacrifício diário, e sacrifício de sábado, sacrifício da lua nova, mensalmente. Colossenses 2, versículo 16. Mas comida e bebida. Mas sabe que o reino de Deus é espiritual. Mas sabe o que disse Paulo antes de descrever qual é o reino de Deus? Ele disse o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria. Estou a dar-te a palavra. Fique comigo, por favor. Humilhe-se diante de Deus e aprende um pouco. Sim, o reino de Deus não é o reino dos céus. Genealogia de Mateus é os reis de Israel, através de Davi. Cuidado. Lucas 13, novamente, versículo 18. E dizia, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda. Marco, já vimos, este mostarda é ligado com o reino dos céus. Mas cuidado. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando lançou na sua horta, não no campo. Qual é a horta? É uma parte do campo, mas que é organizado, um homem trabalhando com esta terra de uma forma especial para criar fruto. Horta. Não é como todo mundo. Não. É uma terra controlada em que ele vai usar para procurar fruto. Mas, Marco, o que é? Esta terra, como horta, é ligado com o quê? Não, é ligado com a igreja. Não, a igreja verdadeira. A igreja católica quer dizer somos os líderes do mundo. Os líderes políticos deste mundo, abaixo de todos os outros, eles reivindicam isto. Mas não somente isto. Eles querem dizer também, somos os líderes espirituais deste mundo. E também, mas o nosso Papa, mas ele vai falar da cadeira, mas ele vai falar como a voz de Deus. E a palavra que ele fala é a portaria. Eles querem dizer isto. Está a ver? Então, mas cuidado com isto. O reino de Deus é a esfera espiritual. E eles querem reivindicar, mas somos isto, mas muitos estão a confiar
naquela terra. Mas o resultado, tomando lançou na sua horta e cresceu e fez-se grande árvore novamente. E em seus ramos se aninharam as aves do céu. Demônios dentro deste terra controlado. E como demônios dentro o que é chamado a igreja. Não é a igreja verdadeira de Cristo. Não. Mas elas reivindicam ter a verdade. E eu penso que alguns católicos são salvos, mas não por seguir a doutrina daquela igreja. Não vou ser salvo por guardar sacramento, mas vou ser salvo por confiar em Jesus. E é possível. Aquele batismo de bebê com água não salva ninguém, mas por ser a pessoa aprendeu sobre Cristo depois de ser batizado como bebê e ele confia em Cristo só. Eu penso que este homem é salvo. Pela loucura da pregação, podemos dizer. Hein? Então, mas eu escrevi isto. Tem quase, Lucas 13, versículo 18 e 19, tem quase a mesma palavra, mas Lucas é escrito sobre o reino de Deus, reino espiritual. Naquela passagem, a semente é semeada não no campo, o mundo, mas na horta que é terra controlada. Aqui, a semente mostarda cresce para ter domínio espiritual que muitos grupos reivindicam também para ter. Então, muitos vão dizer, mas estamos chefes do lado espiritual. Mas quem é chefe do lado espiritual? É Cristo. É Cristo. Então, mas versículo 38, tu és cabeça de ouro, Daniel capítulo 2, é o rei Nabucodonosor e Babilônia, que durou do ano 66 AC até 536 AC. Os metais representam reinos e reis, como cabeças destes reinos. É o mesmo como os animais. Vamos ler Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Vou ler versículo 17. A Bíblia diz, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas Daniel foi dado esta profecia durante o reino de Babilônia. Então são reinos futuros. Mas simplesmente estou a tentar estes animais, outra visão, em Daniel capítulo 7, são ligados com quatro reis. Mas vamos ler também versículo 23. A Bíblia diz, e disseram o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Mas aqui, reinos. Capítulo 7, versículo 17, reis. Capítulo 7, versículo 23, ou pode ser, sim, 23, reinos. Então, por falar sobre Babilônia, também estas profecias de Daniel podem dar referência àquele país, podem dar referência ao chefe. Vou dizer, como se chama Marco e a língua portuguesa, chifre daqueles animais em Daniel capítulo 7, pode ser, mas são ligados com reis, também reinos. Por entender isto, vai ajudar-te para entender algumas das profecias deste livro. Mas aqui ele está a dizer, tu, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. E ele vai falar um pouco mais sobre este sonho a Nabucodonosor, mas já falamos um pouco sobre este milagre de Deus dando reino, dando, vou dizer, poder aos homens, controlado e influenciado do diabo durante o tempo dos gentios. Mas abaixo do controle de Deus. Quero te entender. O diabo
opera com poder dele somente segundo permissão de Deus. Ok. Vamos continuar com este Daniel, capítulo 2, como nossa próxima vez. Até aquela vez, pela sua atenção, quero dizer muito obrigado.